sexta-feira para falar do Evangelho, para lembrar do Mestre Jesus. Então, que bom que escolhemos estar aqui na noite de hoje. E é com muita alegria que nós vamos receber, o nosso companheiro, o Alex Bonafide, que arrumou um tempinho na sua agenda, porque quando ele não arruma, nós pressionamos, seu Manuel? Então, mas antes do Alex começar a sua palestra, nós vamos então nos sentindo acolhidos, sentindo o amor de Jesus em nossos corações, vibrando nessa paz, nessa fraternidade, e nós vamos cumprimentando também todos aqueles que nos acompanham dos seus lares através do Facebook da casa, Fora da Caridade Não Há Salvação, e assim todos unidos nessa conexão, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que cuida, como eu sempre digo, Alex, que cuida com tanto carinho desse ambiente, Nós vamos fazer o cantar o hino da casa, Praz a Deus Senhor, junto com o nosso companheiro Gustavo, e o Pai Nosso cantado. Eu aproveito também e cumprimento a Lu, e o Alexinho, que estão presentes, a esposa do Alex, a Luciana, então, e sejamos todos envolvidos nessa paz e nessa alegria. Graças a Deus que a sã doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, que essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polida é brilhante, em bruto não briga, em bruto não briga, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem és filha, não mostra de quem és filha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo
mas livrai-nos de todo mal. Então, já agradecemos o Alex Bonafim e ele traz como tema da sua palestra de hoje a contribuição do Espiritismo para a educação dos filhos no século XXI. Seja bem-vindo, Alex. Boa noite a todos. Chamados Gibran Khalil Gibran, o maior poeta do Oriente, um dos maiores poetas do mundo, que escreveu uma dentre as 100 obras mais importantes que existem na história, que todos deveriam ler, colocou na boca do profeta, na obra que traz esse título, a seguinte mensagem quando lhe fora questionada pela aprendiz Almita. Ela lhe pergunta da seguinte maneira: mestre, fala-nos sobre os filhos, sobre as crianças. E o profeta então responde: os vossos filhos não são os vossos filhos, são os filhos e as filhas da vida que anseiam por si mesmos. Eles vêm através de vós, mas não de vós. Embora estejam convosco, não vos pertencem. Podeis dar-lhes o vosso amor, mas não os vossos pensamentos, pois eles possuem seus próprios pensamentos. Podeis abrigar os seus corpos, mas não as suas almas, pois suas almas vivem na casa da manhã, onde não podeis visitar nem mesmo em sonhos. Podeis tentar ser como eles, mas não tenteis torná-los como vós, pois a vida não anda para trás, nem se detém no ombro. Vós sois os arcos, de onde os vossos filhos, quais flechas vivas serão lançados. O arqueiro vê o sinal no caminho do infinito e faz com que suas flechas partam rápidas e cheguem longe. Sede a inflexão da alegria no mundo arqueiro, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama o ar que se mantém estável. Essa poesia, uma poesia, a resposta do profeta, é tão profundo, que há oradores que fazem seminários sobre esse pedaço que eu acabei de declamar. E o mais interessante de tudo, que ele não é espírita, mas tudo que ele escreveu está em total consonância com a doutrina espírita. Porque a dificuldade dos pais entenderem os seus filhos é que eles não são nossos filhos. Os nossos filhos não são nossos filhos. Eles são os filhos e as filhas da vida que anseiam por si mesmo. Porque em realidade os nossos filhos são espíritos, assim como nós. E eles estão nossos filhos, não são nossos filhos. Assim como nós estamos seus pais. Numa outra reencarnação, numa reencarnação anterior, nós trocamos de posição. Nós somos os filhos e eles os pais. Existem muitos pais e filhos e filhas e mães que foram parceiros em outras reencarnações. Aí algumas ligações mais complexas que muitas vezes eles não conseguem compreender, porque nós estamos de acordo com a missão que carregamos, de acordo com a tarefa que nos foi dada e de acordo com a reparação que tenhamos que realizar. Então os nossos filhos são espíritos e na verdade eles são nossos irmãos. São nossos irmãos que Deus relegou à nossa guarda para que pudéssemos cuidar, educar, conduzir e amar. Isso que é o mais importante. O problema é que essa equação muitas vezes não fecha, porque nós nos confundimos com aquilo que nós aprendemos, com o histórico educacional, com a história do mundo, porque nós saímos de um passado familiar, em que o termo família vem do latim famulus, que quer dizer escravo doméstico, em que na Roma antiga, na família patriarcal, o homem era o patriarca, o dono da família, tinha a esposa, os filhos, os servos, os
escravos, que todos eles eram fãs daquele senhor patriarcal. E ele decidia sobre a vida e a morte de todos. De todos. E parece que foi só no Império Romano, né? Mas isso veio até a sociedade patriarcal no fim do período colonial, um pedaço da República do Brasil. Existem famílias ainda hoje no mundo que vivem sob esse regime patriarcal. Então nós saímos de uma sociedade de pais castradores para uma sociedade de pais frouxos, permissivos. E nós sabemos que o equilíbrio é a chave de toda a felicidade. O Buda dizia que o caminho do meio é o caminho correto. Nós não. Nós sempre gostamos de extremismo. E é por isso que o mundo está do jeito que está hoje. Por causa de extremismos. Nem tanto a terra, nem tanto ao mar, já dizia o adágio popular. Então nós precisamos entender isso. E o mais que é interessante é que o profeta diz que a doutrina espírita veio a seu tempo para trazer um consolo e um entendimento, que você sendo pais espíritas, além de você ter subsídios para ser melhores pais, você também será mais responsabilizado. Porque foi Jesus que asseverou: aquele que mais cuidado, mais será cobrado. Então aí a porta traz o rabo, né? E daí conheceu é pior. O profeta disse que eles veio através de vós, mas não de vós. Embora estejam conosco, não nos pertence. Então o pronome assim, meu filho, não, Deus está sob a nossa guarda. Eles vêm através de nós, mas não são nossos. Porque existe apenas um ser no universo que cria, é Deus. Ninguém mais. Na excepcional obra Evolução dos Mundos, o Espírito André Luiz diz que existem espíritos formadores de mundo no universo, mesmo que diz na revista Espírita. São chamados de co-criadores em plano maior com Deus. Nós conhecemos somente um dele na Terra, chamado Jesus. Platão chamava de demiurgo esse tipo de espírito, né? E ele já o conhecia. Demiurgo. Para os gregos era Christos. Para os judeus era Messias, Cristo, Demiurgo. São todos sinônimos do mesmo tipo de espírito. Existe uma problemática na tradução da Bíblia, na Gênesis, que está lá: Bereshit bara Elohim. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A tradução está errada. Porque o Elohim que é citado é uma palavra que está no plural. Então a tradução correta seria: no princípio, os deuses criaram o céu e a terra. Ó, mas nós somos uma religião monoteísta, não é politeísta. Nós acreditamos em diversos deuses. Porque não se falava que Deus criou, porque também o criou está errado. E no princípio, os formadores de mundo, ou demiurgos, formaram o céu e a terra. Porque Deus cria, e espíritos como Jesus moldam os globos do universo. É assim que funciona. A função de Jesus foi moldar o globo terrestre, por isso ele é governador planetário e de outros orbes. E por que eu estou dizendo? Parece que eu fugi no termo pais e filhos para isso. Porque na mesma obra Evolução dos Mundos, André Luiz diz o seguinte: isso é bonito para o pai não escutar, que nós somos co-criadores em plano menor com Deus. Olha que vai para a tarefa para aquele que acha que o pai e mãe, e tem um monte de gente que acha que é uma bobagem, abandona filho, despreza, não dá nem filho, faz sexo, não sabe que nasce filho. Olha, nasceu e agora o que ele faz? Né? No século XXI ninguém sabe nada, né? Somos co-criadores em plano menor com Deus. Ele nos iguala com os demiurgos, porque nós moldamos e damos elementos materiais para a formação dos corpos de nossos filhos, mas não de suas almas. Pois suas almas vivem na casa da manhã que não podemos visitar nem as missões,
porque é da onde nós saímos criados. Espíritos simples e ignorantes, é isso que eu queria dizer no texto. Nós não podemos desencarnar, a não ser quando formos espíritos puros. Então, o fato de sermos co-criadores em plano menor com Deus mostra o tamanho da nossa responsabilidade. E é aí que a ciência mediúnica do Espiritismo vai explicar coisas maravilhosas. Por quê? Porque quando uma mãe gera um filho, e vou dizer especificamente da mãe, sem excluir o pai, porque a ligação da mãe com o filho é visceral, é espiritual e é mediúnica, daí mais grave, cita-se que é o maior período de transe mediúnico que o médico tem sobre a face da terra. Porque o período gestacional, que dura aproximadamente 8 ou 9 meses, é um período em que a mãe sofre a influência do espírito do filho, como o médium do trabalho mediúnico sofre a influência do espírito comunicante. Da mesma forma. Da mesma forma. Por isso é que a mãe muda os seus gostos, seus desejos, seu paladar, suas intenções, suas emoções, porque está alinhada com aquilo que o espírito do filho sente. Um influencia o outro, porque nós sabemos que o médium influencia o comunicante e o comunicante influencia o médium. Da mesma forma. Por isso muitas coisas acontecem. O mais interessante de tudo isso é que nesse período grandioso dessa ligação visceral, espiritual e mediúnica, um vive se alimentando do sentimento dos outros, nessa ligação comigo. E aí muitos nos perguntam a respeito da educação das crianças, e eu vejo muitos pais que esperam a criança nascer, os primeiros meses, os primeiros anos, é um modo vegetativo, a criança, que se você não der na boca, ela não se alimenta. Se você não levar para fazer necessidade, tem dificuldade. É como se fosse uma plantinha, ou mesmo um animalzinho doméstico. Você tem que tudo fazer por ela, desse desenvolvimento vegetativo, do estágio do desenvolvimento etário do ser humano. E muitos esperam um certo período, 1 ano, mais ou menos 2, levam na escolinha, começam a ensinar as primeiras letras, e nós dizemos que a pessoa está atrasada no ensino, que a educação dos filhos tem que começar no ventre da mãe. Por quê? Só para a gente fazer uma ligação de algo que está no livro dos Espíritos e que todos devemos saber. Quando ocorre a fecundação, o espermatozoide fecunda o óvulo, o espírito lança seu cordão fluídico e liga-se ao corpo de desenvolvimento que vai ser o seu corpo. O zigoto, o embrião, feto e daí por diante, modificando os folhetos blastodérmicos, formando o tecido, o órgão, o sistema respiratório, o sistema sanguíneo, e isso dura em torno de 8 a 9 meses. O espírito que vai ser o nosso filho ou a nossa filha, no processo reencarnatório, que só se concluirá com o seu nascimento, tem lucidez do que acontece no seu entorno, da intenção dos pais, até o 6º mês de gravidez. 6 meses. Durante esse período, o espírito sente se é querido, se é amado, se é detestado, se é odiado. Grava tudo que os pais falam. Ah, não, nossa, estou grávida, e agora, minha beleza? Vou engordar, estou no auge, e o meu serviço, e a minha promoção, e as viagens que eu ia fazer. É como se fosse prudência, né? Calhado. Ah, de repente eu trato de ti. Ou o homem diz, é meu, tem certeza? Sempre é aquele jeito, é meu, com certeza. Ah, ó, não sei, não é uma hora boa, hein? Nossa, justamente agora, hein? Será que a gente vai ter condição de criar? De educar? E a gente acha que são palavras jogadas ao vento, ninguém escuta. Ele escuta. A criança, aí a criança pensa, papai não me quer. Nossa, minha mãe é dele. Nossa, como eu vou fazer? Aí muitas crianças, ao reencarnar, nascendo, já nascem com transtornos, fobias, medos,
E não são de outras reencarnações. É do ventre. Culpa de quem? Do pai e da mãe. Que ao invés de dar amor e carinho e educar desde o ventre, começa por destruir aquele que é seu filho, a sua prole. Interessante isso. E como nós podemos dizer que nós somos seres racionais? Fazendo isso com eles. Aí nós podemos observar que esse tipo de criança, sabe qual é? É aquela que a gente vê que chora por qualquer coisa, briga por qualquer coisa, que na escolinha não se dá com ninguém, não é sociável, morde o amiguinho, pega a comida, vai comer sozinha no canto, não aguenta nada, tudo chora, tudo reclama, tudo dói, está doente o tempo todo. É a criança que já reencarnou fragilizada. E talvez não fosse essa a reparação que tivesse realizado, a sua expiação ou mesmo sua aprovação, mas algo que foi incluído e imputado pelos seus pais. Porque além de não educar, deseducaram a criança. Desde dentro. Por isso que o pai e a mãe espírita tem que ter conhecimento disso. Compreender que eles estão na nossa vibração, na nossa vida, e precisam receber o nosso amor, o nosso carinho, a nossa educação. Agora imaginemos, nós não sabemos de aonde o Espírito sopra, de onde ele vem, para onde vai. Resposta de Jesus a Nicodemos. Não é? Então nós não sabemos que aquele que sopra, o pneuma, que em grego é espírito, nós não sabemos que espírito está encarnando no grupo familiar. Pode ser simpático, pode ser antipático. A família geralmente é um balaio de gato, porque estão incluídos espíritos simpáticos e antipáticos, muitas vezes mais antipáticos do que simpáticos. Que é para quê? Para reparar as faltas. Se colocasse os espíritos antipáticos tudo longe um do outro, como que a gente repararia a falta e nos amaríamos? Então Deus fala, vamos fazer tudo junto. Não é? Se amem, não se amassem. Não é? A gente falava com os filhos. Porque a gente tem que aprender a se amar. E só juntos, só em contato. Ninguém aprende a amar e ser amado sozinho, isolado. Nós precisamos estar em contato com os nossos inimigos, com os nossos amigos, com os nossos demônios internos, não ocultá-los, mas colocá-los à luz, para que possamos vencer essas agruras e essas dificuldades. Esse é o caminho. Agora pense um pouco, vamos entender dessa maneira. O espírito que vai reencarnar ama a mãe e detesta o pai. A reparação será com o pai, mas gosta da mãe também. A mãe recebe a notícia da gravidez felicíssima, dá pulo de alegria, sai até estrelinha do olho. O homem engravidou agora. Nossa, é aquela emoção, nossa, sem fim. É até aquele desprezo, aquela má vontade. Por quê? Porque é uma coisa vibratória. Ele já sente que aquele que vem, ou não é flor que se cheire lá, ou não é flor que se cheire aqui. Não é um problema grave dele. Ela vai fazer de tudo para ter um filho. Ele vai fazer esforço. Aí o que acontece? Se não tiver esforço dos dois lados, pode ser que essa criança nem venha nascer. A mãe espírita vai fazer o quê? Ela entendendo que tem algum problema acontecendo, ela vai ser espírita e vai começar a conversar com o espírito. Olha, filhinho querido do coração, ou filhinha, olha como você é amada, olha a sua casa, olha o que nós te reservamos, olha que nós te amamos e queremos você bem, e você terá do bom e do melhor. Aí chega o lindão lá e fala assim, ó, você vai ter que fazer sua parte e melhorar, você vai ter que amar como seu filho, ou então eu cuido dele sozinho, porque ele sofre mal acompanhado. A vida é assim, não adianta segurar quem quer não quer ficar.
Não adianta. Nós temos que ter brio e decência de saber que a relação tóxica é melhor não ter. Preferido sozinho. Conheço mulheres que são guerreiras e sozinhos fizeram tudo sozinho. Tudo. Mas conversa com o esposo, ele entende, sendo espírita, ele pensa que vai modificar, o que ele faz? Vai comprar as roupinhas do bebê, vê que o quarto precisa de uma pintura nova, ele vai pintar de uma cor, pintar de outra, colocar um papel de parede, compra o bercinho, aí a mãe fala, veja seu pai como ama você, pintou o seu quartinho, colocou papel de parede, comprou beijo, olha as roupinhas e mostra. Até mexe a criança dentro. Porque daí aquele espírito que odiava o pai vai passar a amar. Aí quando ele reencarnar, deram-lhe para encher os pulmões de ar e mostrar estar no mundo dos vivos, como está o livro dos espíritos, já não mais odiará o pai nem o pai dele. Então a reparação não vai precisar que ele tenha reencarnado efetivamente, mas já é feita no ventre. Aí a vida do bebê, do pai e da mãe é só progressão, não reparação. Em meses nós fazemos isso. Como em meses nós podemos fazer com que a mãe provoque um aborto inconsciente e a criança seja expulsa do ventre. E tem que começar de novo. Agora imaginemos que essa criança detesta a mãe e ama o pai. O pai vai ficar esfuziante com aquela criança. E a mãe, nossa, agora vai ser aquele desprezo, o pré-natal, vai ser aquela dificuldade, o homem vai ter que segurar, ajudar para ela fazer. Aí o homem vai ter que fazer o trabalho de conscientização para que tudo aconteça. Porque se ela não abortar a criança, que são os processos de abortamento que tem, o aborto corpelado que tem, que a mãe provoca, por causa que ela cria um colapso mental durante a gravidez, desenvolve uma depressão e acaba abortando, porque não quer a criança. Muitas vezes tem causa espiritual. Se isso não acontecer, ela pode abortar inconscientemente, porque a mente é muito poderosa. Pode romper os laços da criança e provocar o abortamento inconsciente, se não for modificado a mente. Agora é um barato quando é o espírito afim, que ama a mãe e ama muito o pai. Nossa, é uma delícia. Os dois ficam esfuziantes para a gravidez e para cima. Ficam felizes. Só que quando a mulher ela já produz mais ocitocina que o homem, que é um elemento que dá uma felicidade na pessoa e um bem-estar. Quando ela está grávida, ela produz muito mais, porque ajuda no parto, nas contrações. Só que ajuda no bem-estar, para aquela criança ter um ambiente bom para o nascimento. Então, além da felicidade pela produção de ocitocina e a serotonina, noradrenalina, dopamina também aumentam a produção para a felicidade, e a felicidade é aumentada por esses elementos, ela também recebe o amor do filho, que supostamente ela ama o esposo também, né? Então fica o amor dela do filho centrado nela. Aí fica um amor e um amorzão, aquele amor fora do esposo. E ele feliz, amando, mas ele não está recebendo a influência direta visceral. Só que daí ela começa a ficar tão amorosa, fica até melosa. Aí o homem vai trabalhar a volta, se ela estiver em casa, por dentro de casa, hoje, mas isso pouco, só para a gente fazer uma imagem. Aí o esposo chega, ela está afastada, mas a gravidez, etc. Ai, Benzinho, fiz aquele docinho que você adora, do jeito que você quer. Ele estranha, porque ela fazia com frequência, né? Beleza, né? Gosta. Aí no outro dia, ai, fiz essa comida, olha que você adora, essa carne maravilhosa, olha esse prato que você adora. Beleza, não? E todo dia uma novidade, preparei sua roupa, olha, deixei arrumadinho. Aí a pessoa, ele vai se descontraindo, ficando feliz. Por que não gosta de ser bem tratado, né? Nós estamos vivendo num mundo tão insosso, tão egoísta, que ninguém se preocupa com ninguém. Quando a gente é bem tratado, tem carinho, ai, que delícia, não gosta de ser bem tratado, aí ele começa, que delícia, estou nas nuvens. E aquela alegria, aquela mulher amável,
E aquele amor, porque é um amor triplicado, triplicado. Aí o maridão fala assim, quinta-feira vou jogar futebol. Ela está no 8º mês de gravidez e fala, eu preciso ir junto com você pro maridão, mas você está grávida daqui a 8 meses, mas eu não vivo sem você, meu amor. E vai, aquele maridão. Aí nasce carinha de joelho. Nossa, carinha de joelho. É uma alegria. Só que daí o amor dele vai com ele e o dela fica com ela. Então ela fica com o amor normal, equilibrado. Mas o bonitão já estava acostumado com aquela coisa. Aí ela começa a dar atenção para a criança. O bonitão fala assim: eu era feliz e não sabia. Agora eu só tenho olhos para ele. É isso que acontece. Tudo é explicável. Tudo é explicável. O Espiritismo nos ensina que aquele que não educa, ou aquela que não educa desde o ventre, perdeu 8 ou 9 meses da educação do seu filho. Que ele pode vir, o espírito que se sente querido, preferido, que se sente amado, ele vai reencarnar forte, sociável, vai ser aquela criança feliz, de bem com a vida, vai reencarnar firme para encarar as dificuldades da vida. Agora a criança preferida, odiada, desprezada, que sabe que não é bem querida naquele meio, ela vai reencarnar com muitas dificuldades, tímida, com alguns transtornos, fobias, medos, e vai ter a sua tarefa muito dificultada. Por isso é que nós devemos sempre ter a conscientização que está em nossas mãos a luz para iluminar o mundo. Para iluminar o mundo. As crianças não são o futuro do mundo. Eu vou dizer para vocês, assim como Rousseau dizia, as crianças são puras e boas. São puras e boas. Se existe algum problema, porque nós estragamos. Ah, mas as outras reencarnações. É a nossa tarefa consertar. Se Deus colocou aquela criança com aquele problema específico, foi toxicômano na outra reencarnação, caiu na prostituição, na vilania, no homicídio, no roubo, no crime, no estelionato. Aquele espírito passa por um processo de esquecimento, no restringimento para renascer, e traz apenas o quê? Instintos que estão nos subconscientes obnublados. Para quê? Para de vez em quando ele tem uma tendência aqui, uma tendência por lá, que o pai e a mãe, observador e amoroso, vai podando, que nem Santo Agostinho informa no Evangelho segundo o Espiritismo: pais e mães, sede como bom jardineiro, que poda os brotos daninhos à medida que os vê nascer na árvore. Porque se deixar se desenvolver, pagarás no futuro com o desprezo e com a dor. Nós devemos podar os brotos daninhos de nossos filhos à medida que nós vemos eles nascendo na árvore. Na árvore do crescimento, do desenvolvimento, da evolução. É nossa função. Só que como nós saímos de uma sociedade castradora, de um aculturamento castrador, nós falamos: eu não farei dos meus filhos o que o meu pai ou minha mãe fez para mim. Farei diferente. Você não precisa fazer totalmente diferente. Pega aquilo que não era bom e descarta, mas aproveita o que é bom. Era castrador, não tinha amor, mas tinha respeito. Não tem respeito. Porque hoje os pais dizem: não farei o que os meus pais fizeram por mim para os meus filhos. Aí não faz nada. Não ama porque não tem tempo. Pais ausentes geralmente dão presentes, porque os pais presentes não precisam presentear o tempo todo. Porque aquele que dá muito presente para os seus filhos não quer conquistar o seu filho, quer comprar o seu filho. E ensina ao filho que tudo deve ser comprado, não conquistado. Então a criança vai crescer achando que tudo pode ser pago para conquistar. E ela esquece que os valores que a traça não rói, que a ferrugem não destrói e que os ladrões não desenterram roubo,
não são compráveis, são conquistáveis pelo Espírito. E nós deixamos de dar essa lição para os nossos filhos. Pais e mães que querem ter filhos precisam ter tempo para estar com seus filhos. Ah, mas eu tenho um mínimo de tempo. Tenha então qualidade de vida nesse mínimo tempo. Qualidade de vida. Porque o que acontece? Com a Revolução Industrial, no mercado de trabalho, nós sabemos tudo o que aconteceu. As crianças que já não tinham pai, porque o pai apenas era provedor na história. Hoje que o pai está sendo pai para os domingos. Ele achava que trazer dinheiro em casa estava tudo resolvido. Não, para. Deixava na mão da mulher, da mãe, a educação, o cuidado da casa, a feitura da alimentação, a instrução dos filhos, e o que mais? Para deixar o que mais? Hoje os pais são chamados a participar de tudo, a ajudar em tudo. E existem mulheres que saem do mercado de trabalho e o homem fica em casa com a conta dos filhos. Ai, esse daí não mora, que frouxo em casa, quando a mulher trabalha. Que bobagem, que mundo machista. O que importa é nós vivermos bem em felicidade e nos amarmos. Mas geralmente trabalham os dois. Que daí o filho que já não tinha o pai perdeu a mãe. Aí muitas vezes o que acontece? Os avós têm que cuidar das coisas. Já cansados. Já cuidaram dos bonitão, agora tem que cuidar dos bonitinhos também. Ou levar numa escolinha, ter uma babá. Aí a parte principal que vai formar o laço do pai com a mãe, quem está com o pai com a mãe? Aí a criança cresce, gosta mais do cuidador, gosta mais da avó. Não fala com o pai e a mãe, fala, gosta só do senhor, não gosta da gente, fica com raiva da sogra, fica com raiva da mãe. Quando são eles que cuidaram dos filhos, não os pais. É natural que isso aconteça. Antigamente, quando as empregadas negras, escravas, cuidavam dos filhos dos brancos nas grandes propriedades, muitas vezes elas davam leite para as crianças. Leite. Para amamentar, porque a mãe não tinha. As crianças se apaixonavam pela empregada. Aí depois, a empregada era negra, ela era desprezada, mulher e negra, né? Um mundo machista e racista, ela era dispersada. O filho, que era filho mais dela do que da mãe, tinha que conviver com aquela dificuldade, aquela dor. Olha que mundo cruel, difícil e complicado. Então, aquele mínimo tempo que nós temos com os nossos filhos tem que ser o melhor tempo do mundo. Aí os pais chegam cansados em casa, porque a gente faz tudo para ganhar dinheiro, né? Nossa, eu preciso ganhar dinheiro. Para quê? Nossa, para dar o melhor para o meu filho. Dá o quê? Uma casa grande? Se eu não me engano, teve um homem, Galileu, que disse para aquele que tinha um monte de propriedade e começou a dar um monte de grãos, falou, e se eu construir um prédio maior e fechar aqueles pequenos? Deus dirá a ele, toda esta noite levarei a sua alma. Nós não sabemos. Se Deus falar para a gente, todos, amanhã eu levarei a sua alma. Aquele carrão que você trocou, vai ficar. Aquela casona que você trocou enorme, vai ficar. O dinheiro que você ganhou vai ficar. Mas o amor você vai trocar. E nós muitas vezes preferimos trocar de carro, mudar de casa, encher a conta do banco de dinheiro e não amar o filho. Chegamos em casa cansados, o filho vem e fala, mamãe, o que eu fiz? Quanto tempo? Tem que ter tempo quando? Quando morrer? Quando aposentar? Quando aposentar eu vou para casa espírita. Quando eu tirar licença-prêmio eu vou para casa espírita. Quando eu tirar férias eu vou para casa espírita. Ele morre, nunca foi pai, nunca foi mãe, nunca fez nada. Que nunca se deu tempo para amar. Aí o que o pai vai fazer? Quer assistir televisão. Aí joga um tablet na mão da criança, hiperestimula ela, como Augusto Cury diz. Desenvolve o SPA, síndrome de pensamento acelerado da criança, que é confundido com o transtorno de desatenção e o hiperativismo. A criança é hiperestimulada desde o seu princípio
Porque a luz do celular já hiperestimula o cérebro, ela fica hiperestimulada, causando ansiedade, aumentando as frustrações, aumentando os processos mnemônicos do cérebro, que é péssimo, porque tem que ser equilibrado. A mente não foi criada para fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ela entra em colapso. Por isso que a pessoa tem aqueles desmaios rápidos, aquelas síncopes, que é para o cérebro se readequar e se equilibrar, porque nós exigimos demais do organismo. E nós vamos hiperestimulando as crianças, e ao invés de auxiliá-las, nós prejudicamos as crianças. Elas desenvolvem diversos transtornos durante a sua vida. Fora que os pais hoje querem ser amigos de seus filhos. Ah, esse amigo do meu filho, o bonitão, eu sou amigão do meu filho, minha filha, eu sou amigona do meu filho. Isso é errado. Por quê? Porque Deus não nos chamou para ser amigões dos nossos filhos, mas para ser pais e mães. É muito grave. É muito grave. O barco precisa de um capitão para tomar conta. Quando nós temos amigos sendo na rua e aprontando alguma coisa, ou bebemos mais, ou vamos tocar as campainhas, ou aprontamos e alguém corre atrás da gente, o que os amigos fazem? Chamam a nossa atenção, nos colocam na linha, nos orientam. Não, eles camuflam tudo. Ah, pode deixar que a gente segura. Tá tudo resolvido, está tudo dominado, nem fala os jovens, né? É isso que você vai fazer com seu filho? Ou você vai ser aquele que corrige, que orienta, para que ele seja um homem de bem? Então você não é amigo, você é pai. Você é pai de seu filho. Porque para o amigo pode tudo, para o pai não. Aos pais parece que foi tirada a possibilidade de dizer não. Nós não podemos contrariar as crianças parafuso de gelatina de hoje, como isso é mentira dizer. Não pode contrariar, porque parafuso de gelatina não aguenta a mínima pressão, espanta. Nós vemos crianças indo para o terapeuta, porque não conseguem encarar as frustrações da vida, porque os pais não souberam dizer não. Foi na loja, queria uma coisa, começou a chorar. Não. A criança continua a chorar? Tem gente que compra para a criança parar. Quando tu vê isso, aquela criança dizendo inferno, comprando material para o meu filho na loja, e aquela criança infernizando, aquela criança, né? Criança, infernizando aqui, gritando ali, e olhando aquela criança. Você vê que ali, não, no choro de gueto, que choro de dor. Aí de repente o pai vai lá, nossa, que pai, mãe, todo lá para e vai embora, feliz, mas mal educado, né? Demônio em forma de currículo, como dizia a música, né? A criança que vai virar o adolescente. Quando a fez isso, pega o bracinho, depois nós vamos embora, acabou de sair, nós vamos embora, conversamos em casa. Antigamente, gente, as pessoas que eram mais velhas, na minha idade, mais velhas, se deu muito bem. Os pais tinham o poder da telepatia. Era uma coisa impressionante. Ia na casa de alguém, o pai sabia se ia pedir, se ia mexer, se ia fazer tal coisa, sabia tudo, mentalmente. A criança fazia. Você lá. Pelo olhar sabia o que acontecia. Pelo olhar. Porque as crianças foram educadas para isso. E outra coisa, hein? Criançada mal educada por aí, culpa nossa. Não sabe dizer um bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, muito obrigado. Não tem gentileza por nada. São culpa delas? Não é culpa delas. A culpa é nossa. Os defeitos dos filhos são filhos, os defeitos dos pais. Está em nossas mãos. Quando andava com meu filho, sempre ensinei ele. Cumprimente a todos, seja dócil com todos. Mas as crianças, de vez em quando, ficam mal-humoradas, né? Aí você saía, a pessoa cumprimentava toda a fala, nem falava nada. Eu chegava e falava, pode falar um bom dia, bem delicadamente, assim, né? Aí, bom dia. Volte lá e cumprimente.
Levante e cumprimente. É assim que funciona. Porque elas vão ficar com trauma. Não, elas vão ficar com trauma se você não fazer isso. Elas vão agradecer no futuro. As nossas crianças são espíritos estupendos. Nós não estamos no ano de regeneração? Ainda não, quase. Mas estamos na transição para a regeneração. Há 50 anos esses espíritos estão sendo enviados para a Terra. Então quer dizer que esse espírito não pode aprender, não pode ser contrariado, não pode nada. Então faz o quê? Deixá-los à marginalidade, à criminalidade, sem educação. A pessoa, quando vive assim, ela é odiada, ela não é amada. Você quer que seu filho seja odiado? Que as pessoas falam, chegou aquela mãe com a criança chata, meu Deus do céu. Um dia, eu fazia uma palestra no meu espírito de universidade. É muito interessante. Eu cheguei a fazer palestra. Existem pais e mães que eles não entendem como funciona o centro espírita. O centro espírita é como se fosse uma faculdade, onde uma pessoa faz a preleção e os outros estão aprendendo. Então precisa ter atenção. Para a criança é médium, pobre, ficar escutando o palestrante falar. Então você está com a sua criança lá, você está no fundo. Ela começou a chorar, começou a acessar. Por quê? Para dar trabalho. Aquilo que você não tem como pontuar, você não é obrigado a dizer que ela gosta. Nem você gosta, porque você também não vai ser, vai forçar a criança a gostar. Não é assim? Aí está lá com a criança. Não, mas tem pessoa que chega atrasada e está sendo na primeira fileira. Dando na cabeça, palestrante falando. Aquele palestrante falando. Quer dizer, na primeira fileira é a criança do lado. Eu olhei e falei, meu Deus, hoje vai ser difícil. A gente tem que ter, para fazer a palestra, vocês talvez não saibam, mas a gente tem que ter uma concentração total. Pode entrar mosquito na boca, no nariz, isso já aconteceu comigo. Você fala, pum, mosquito na boca, e você tem que engolir, entra no que está falando, entra no nariz, ou então engasga, justamente na hora que está falando, seca a garganta, ou acontece uma coisa, ou acontece tem tudo, então você tem que foco, concentração. E um pouquinho escutar os espíritos também, né? Vamos falar. Aí chega a mãe com a criança, mas aquele menino, ele saia daqui, ia para lá, passava na frente, passava debaixo desse carteiro, tinha uma cobra, e ia, e eu fazendo uma palestra, e eu não faça isso, e olhando. Suei, terminei a palestra, venci, graças a Deus, no que eu sentei, a criança me viu, veio na minha direção, agora vai me morder. Mais impressionante, a criança parou e beijou a mim e me abraçou. Eu falei, é a culpa da mãe. A doçura daquela criança, gente. Se você trabalhar bem, pode ser o espírito mais fantástico da terra. A culpa é nossa de não saber dizer um não. E outra coisa, nós estamos tão hiperestimulados que os nossos filhos têm que ser os campeões, os melhores, que na escola tem que receber 10 e tudo. Bobagem isso, pai e mãe. Bobagem isso, não exijam tanto dos seus filhos. Um 7, um 8 tá bom, viu? Não precisa ser 10, tá bem isso. Daniel Goleman falava que a inteligência intelectual é melhor que a inteligência emocional. Vamos dar inteligência emocional para os nossos filhos. Inteligência emocional, ó, isso é antigo, hein? Daniel Goleman descobriu isso, é muito antigo. Aí o que nós fazemos com aquela criança? O que nós seguimos com aquela criança? Nós esquecemos a nossa tarefa de educar, de encaminhar aquela criança naquilo que ela deve fazer. E nós queremos que ela dê os melhores resultados lá na partida de futebol, seja um cara, faça 20 gols. Se for desenhar, que seja o melhor desenho, que seja o Benoit, que seja o mestre da arte. Se for fazer outra coisa, que seja o melhor, quer que seja o melhor. Não é essa bobagem. A gente está disputando com quem? A corrida maluca agora? Quem é o tipo vigarista da história? Não precisa entender. Aí essa criança nasce achando que só vai ter sucesso na vida. Porque quando você não diz não, quando você não mostra para ela que a vida é feita de altos e baixos, você não prepara os seus filhos para os fracassos. Isso é necessário.
A vida não é uma linha reta que você só tem vitórias ou só derrotas. Um dia você ganha, um dia você perde. Aí você levanta, saboreia a poeira, continua de novo. Então os nossos filhos têm que ser treinados para as vitórias e para os fracassos. Quando você não faz isso, você cria em casa a síndrome do imperador dos filhos. E eles se transformam nos reizinhos domésticos. E os pais se transformam em mordomos do lar. Numa situação cada velho, difícil, terrível. E aí o que acontece nessa circunstância? A criança vai ganhando um corpo e não observa mais ninguém. Ao invés de ele se achar em planetinha, girando ao redor do Sol, ela acha que é o Sol. Lindando o Sol, o centro do universo, o seu universo. Só que daí ele chega na fase adulta, vai para a faculdade. Na faculdade ele não vai tão bem assim, tal, porque ele tem suas limitações, todo mundo tem. Aí ele vai para uma empresa, aí ele chega na empresa, ele não vai querer o cargo de funcionamento, ele quer ser CEO, ele quer ser manager, ele quer ser o melhor. Aí está lá o anúncio, o entrevistador fala: pois bem, o que o senhor deseja? Ele falou assim, o rapaz falou assim: um salário de 10 mil, um carro novo, uma casa, combustível, tanque. Mas eu digo o seguinte, senhor, o salário será de 20 mil. Não vou dar um carro, vou dar um carro do ano, automático, elétrico, uma casona, plano de saúde. Nossa, lógico, um tanque cheio todo mês. Aí o moço fala: você está brincando? Ele vai se perguntar: mas você começou. Não alcança o objetivo. Então nós temos que ensinar os nossos filhos para o fracasso. Vai fracassar, talvez não seja o melhor naquele ambiente, mas pode ser melhor. Mas nós não podemos deixar de dar religião para os nossos filhos, de dar Jesus para os nossos filhos. Eles precisam de Jesus. Eles precisam do caminho, da verdade, da vida. Mas sem seguir o budismo. Ele fala Jesus, que nós seguimos Jesus. Mas pode ser qualquer crença, qualquer caminho elevado que tenha. E os outros também vêm por Jesus. Está tudo dominado por isso. Está tudo resolvido. Mas precisa ter uma crença. Como? Faz o evangelho do lar uma vez por semana. Ensina o evangelho para o filho para dar esperança, para dar subsídio para os momentos de dificuldade para a criança. Para ela entender um pouquinho da vida, da história da religião. Para saber que ela não se encontra sozinha, que ela tem o seu espírito protetor, outrora chamado de anjo da guarda, que nós não estamos sozinhos, que Deus está conosco. Não aquele Deus mítico, mas o Deus nosso Pai. O Espiritismo explica tão bem. Além de que a frequência na casa espírita no religioso é importante para a socialização e o aprendizado com os diferentes, suas diferenças. Você desenvolve resiliência, a utilidade, a equidade, que a palavra igualdade está sendo substituída. Hoje é equidade. Lidar com os diferentes e suas diferenças. Porque eu dei a mesma educação para todos os filhos. É o erro que muitos pais cometem. Um é uma criança, outro é maravilhoso, o outro tem algum tipo de transtorno, o outro é de outro jeito. Aí você vai dar a mesma educação dos quatro? Não, para um tem que ser de um jeito, do outro. Isso chama equidade. Equidade. É a palavra momento da transformação. Nossos filhos, além de serem espíritos, são médiums. Sabe quando as crianças sofrem à noite, vem monstros, não dormem, urinam na cama, sofrem pesadelo, e muitas vezes fala para o amiguinho imaginário. Às vezes não é transtorno, depois eu tenho ele é médium. Nossas crianças são médiums, porque a gente acha que médium só adulto, né? A criança não é médium. Então Chico Xavier de Valdo Pereira Franco, que fez uma coisa, já desenvolvia a mediunidade falando dos espíritos, salvam. Não, todos salvam. Todos somos médicos.
Alguns sofrem mais, outros menos. Algumas mediunidades são muito sólidas, outras não. Aí então o que a gente deve fazer? Levar na casa espírita para desenvolver? Colocar no barraco? Não. Mas leve a casa espírita na evangelização infantil, a evangelização da mocidade. Ele vai desenvolvendo, aprendendo o cristianismo, o espiritismo. Quando ele tiver a idade adequada, ele faz então os cursos básicos, o COEM, os cursos de mediunidade da casa espírita, tem vários. Aí sim ele vai poder trabalhar para Jesus, habilitado, credenciado e estudado, orientado devidamente. E outra coisa que eu queria dizer para finalizar, que é muito importante: nossos filhos, eles vão muitas vezes seguir caminhos que são contrários ao que nós queremos para eles, principalmente quanto à sexualidade. Nós sabemos hoje que ou são trans ou são cis. Essa é a linguagem que a gente tem que saber, mas as pessoas não sabem. Cis é a pessoa que se vê como ela é fisicamente. Ela se enxerga por dentro como ela é por fora. O trans é aquele que se enxerga diferentemente de como é por dentro. Muitos pais e mães ficam transtornados porque os seus filhos estão trans. Porque são doentes, porque não sei o que, porque não. E ele inventar uma desculpa. Isso tudo é uma bobagem. Um livro que foi escrito há mais de 160 anos atrás explicava isso, que é o livro dos Espíritos. Eu não sei se os Espíritos não lê. Ninguém lê. Questão 202, 203, 201. Quando Kardec pergunta, na questão 202, quando somos espíritos, preferimos encarnar no corpo de homem ou de mulher? Sabe o que os espíritos respondem? Isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver de sofrer. Aí o Kardec escreve isso há 160 anos atrás, hein? A gente achava que isso era retrógrado, retrógrado é a gente hoje, com essa mentalidade que nós temos. Os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não tem sexo. Nós não temos sexo. Nós não temos sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem, só saberia o que sabem os homens. Então, os machistas, esse pessoal preconceituoso, se você é mulher, algum dia você vai ser homem, ou já foi. E se você for homem, algum dia você vai ser mulher, ou já foi. Pode tirar o caminho da chuva, que todo mundo passará pelos dois polos. E o trans? Imagine que você passa 250 reencarnações como homem. De repente Deus fala: é necessário que você reencarne como mulher agora, para passar pelas experiências das mulheres. Não, Deus. Fechou? Vai lá, reencarna como mulher. A morfologia de mulher, mas o espírito é de homem. O que vai acontecer? Nessa adaptação, que talvez demore diversas reencarnações, ele vai ser trans. Não é doença, não é transtorno, é um estado de intermediação de uma polarização. Somente isso. Normal. Como lidar com o filho? Com amor, com carinho. Isso, porque eu estou falando de trans, é simples. E quem tem filho hermafrodita, que traz consigo os dois sexos físicos, o pênis e a vagina. Aí o médico fala: opa, você decide, vai ser homem ou mulher, vou tirar um e ficar outro. Você vai decidir o destino do seu filho naquele momento e tem que decidir. Não, vai ser assim, não vai ser assado. Você não sabe como é o espírito do filho. Aí você decide de um jeito ou do outro. Pode acontecer. Pode acontecer. Somente com amor são as etapas de transição e adaptação da vida. Não importa qual a intenção sexual dos nossos filhos, o que importa é não sermos promíscuos. Existem muitos pais e mães homossexuais
que adota o filho do Zé, porque abandonaram, porque fez sexo, não sabia que ia ser criança. Olha que coisa! Aí abandona 1, 2, 3, 10 crianças. Com a menina do estaleiro que eu conheço, que vive na rua, já abandonou 10 da Santa Casa, os outros adotaram. Então nós devemos parar de ter preconceito na vida e sermos espíritas cristãos. Ao espírita cristão não é oportuno nem aceitável o preconceito, o machismo e os sentimentos execráveis. Nós temos que entender que o amor é um só. Ou nós somos de Jesus ou nós não somos. Ou nós somos espíritas ou nós não somos. É por isso que Jesus diz: seja o seu falar sim, sim, não. E pensar o seguinte: muitas pessoas dizem, eu quero um mundo melhor para meus filhos, faça filhos melhores para mim. Seja espírita, dê instrução, dê evangelização, dê amor. Pelo amor de Deus, as crianças estão precisando de amor. Vejo crianças chegando na escola com um rio, nossa, arrebentado, com chulé, suja, cabelo desgrenhado, roupa rasgada, suja. Vão para a escola, parece que não tem pai, não tem mãe, dorme o tempo todo na aula, não consegue enxergar na louça. Fala, você não consegue enxergar? Eu não consigo. Você tem que falar para o seu pai, principalmente, para colocar um óculos. Não posso. Existem campanhas aí de doação de óculos, de exames gratuitos. O SUS está aí para auxiliar, existem órgãos públicos que auxiliam. Meu filho é diabético tipo 1. Quase tudo ele recebe do governo. Quase nada eu preciso pagar. Insulina, injeção, o medidor de sêmen, tudo, uma coisa ou outra só que tem que comprar. Porque nós temos um estado forte, um sistema de saúde bom. Quem fala mal do sistema de saúde é porque não sabe como funciona. E não sabe os caminhos para se conseguir as coisas. Então tem como ser bom pai e mãe e suprir as necessidades do filho, ainda que seja pobre. Porque existem muitas desigualdades sociais. Você não pode abandonar o seu filho. Pais e mães que abortam os filhos em vida serão abandonados por ele na velhice e jogados no asilo. Coloque isso na cabeça. Pais e mães que abortaram seus filhos em vida serão abandonados pelos seus filhos na velhice e jogados no asilo ou deixados sozinhos em casa. Você planta, você colhe. Se você amar, você será amado. Agora, se você desprezar, você será desprezado. Está em nossas mãos. O Espiritismo nos explica, Jesus nos explica e o bom senso nos explica. Muito obrigado. Deus abençoe.